O que eu aprendi com a corrida? Reflexões que valem, no fim das contas, para tudo na vida. Oi, meus amores, tudo bom? Meu nome é Juliana Gabriel. Eu sou médica endocrinologista, eu não sou atleta profissional, mas há mais ou menos 1 ano e meio eu voltei a correr. E eu corria há uns 10 anos atrás, quando eu era mais nova. Eu sempre gostei, eu sempre achei corrida muito legal. Mas por problemas de saúde eu fiz uma lesão, coluna, quadril, e enfim, eu me sentia muito cansada, eu acabei parando de correr e eu achava que aquilo não era mais pra mim. E uma das coisas, inclusive, que me levaram, e hoje eu sei, né, olhando retrospectivamente, a não conseguir correr, foi o problema que eu tive com a questão do ferro. Então, falta de ferro realmente dá um quadro de fadiga e uma intolerância ao exercício muito importante. Se vocês quiserem, depois até eu faço um vídeo especificamente falando sobre isso. Mas há mais ou menos 1 ano e meio, quando eu estava me preparando para fazer, começando a me preparar, né, para fazer o Caminho de Santiago, eu já fiz até um vídeo contando sobre isso aqui também. Eu decidi, a minha personal me sugeriu que eu começasse a correr para que a minha evolução nas caminhadas longas fosse mais rápida. E eu acabei tomando gosto, eu amei e eu decidi voltar a correr. E uma das coisas que, enfim, que eu aprendi quando você começa a correr, primeiro, eu jurava que eu não ia conseguir, eu sentia muito cansaço, muita falta de ar. Isso, inclusive, me fez procurar ver meu ferro de novo. Eu arrumei isso e eu comecei a conseguir. E foi muito interessante que eu mesma não acreditava em mim, né? Mas os profissionais que estavam comigo acreditaram. E isso foi muito legal. E isso me fez aprender que, na verdade, a minha mente me atrapalhava muito mais do que o meu próprio corpo. O meu corpo evoluiu muito rápido, então a minha meta era conseguir correr 5 quilômetros em 1 ano, eu consegui correr 5 em 6 meses. E em 8 meses eu estava batendo o meu recorde de 10 anos atrás. Então eu, hoje com quarentona, né? Hoje eu tô com 42 anos. Na época que eu corria com 32, 33 anos. E eu consegui correr mais rápido aos 42 do que eu corria aos 33. Foi muito legal, foi uma vitória pessoal muito incrível. Vegana, né? Todo mundo fala que vegano, alimentação vegana falta isso, falta aquilo outro. E o meu problema com ferro não tem nada a ver com veganismo, é um problema de saúde que eu tenho. Eu já expliquei isso pra vocês. Tem a ver com a minha intolerância ao glúten, dificuldade de absorção, etc. Então, assim, não existe idade, não existe nada que nos realmente impeça de seguir atrás dos nossos sonhos. É claro que aqui eu tô falando de, né, não estou falando de pessoas que têm condições clínicas especiais, né, tô falando da maioria das pessoas. Uma das coisas que eu aprendi também ao longo desse processo é que a nossa percepção de esforço vai mudando conforme a gente vai evoluindo. E ter tido uma assessoria, então eu tive o privilégio e tenho o privilégio de estar numa assessoria de corrida, de estar perto de pessoas que fazem isso para a vida, né? Então, assim, fazem isso para viver, são profissionais de educação física, ex-atletas, que vivem isso e tinham um conhecimento muito maior do que o meu. E uma das coisas que eu aprendi com eles foi isso, né? A questão da percepção do esforço. A nossa percepção de esforço, ela vai mudando. Então, o que antes eu achava que era um esforço enorme, foi passando a ficar fácil. E esse autoconhecimento físico foi algo que eu aprendi também quando me abri para um esporte novo. E uma das coisas que eu aprendi, na verdade eu aprendi não, mas que para mim ficou muito claro mais uma vez na minha vida, é que existem, olha só, esse pra mim é o insight mais importante desse vídeo, tá? Existem portais, vamos botar um termo poético aqui, portais de conhecimento que normalmente não estão acessíveis pra gente, simplesmente porque a gente não tá enxergando o que tá atrás daquela porta. E quando você abre aquela porta por algum motivo, você é introduzido num mundo de novos conhecimentos que você até não acredita que você... Nossa, como que pode ter tanta coisa envolvida? Isso aconteceu comigo quando eu me tornei vegana. Então, o veganismo foi abrir um portal de novos conhecimentos, de, enfim, tanta coisa nova que eu aprendi no meio desse processo de me tornar vegana, que eu falei, meu Deus, existe muito mais coisa no mundo do que aquilo que eu estava enxergando. E quando eu comecei a correr, aconteceu exatamente a mesma coisa. Então eu comecei graças à assessoria. Aliás, se vocês estão curiosos, eu faço questão de divulgar aqui. Eu faço parte da assessoria da Carol Furriela, é o Carol Furriela Team.
Eles são aqui de Campinas. A Carol é ex-atleta, triatleta, profissional e é formada em educação física. E ela é um ser humano incrível. Então, troca muita ideia com a gente, ensina muita coisa, desde dica para comprar tênis e até dicas mais técnicas de como respirar, postura, passada. Eu fiz uma análise biomecânica da minha corrida, das minhas passadas com a Mari Melanie, que é a sócia da Carol na assessoria, que também é um ser humano incrível. E eu aprendi muito mais sobre o meu corpo, sobre, né, como a gente funciona. E aí, quando eu comecei a conviver nesse mundo da corrida, eu descobri que existem tecnologias para tudo. Desde top que não deixa o peito balançar, bermudas que são anti-atrito, existem produtos cosméticos anti-atrito para quem faz. Então, assim, gente, é um mundo de conhecimento e tecnologias para aquilo que eu não fazia ideia, porque eu não tinha entrado nessa porta ainda, mas aquele mundo estava lá. E isso me fez refletir o quanto que a gente muitas vezes julga coisas sem se aprofundar, né? A gente vive nessa era de sobrecarga de informação que faz com que a gente não consiga sair muito do título às vezes, ou do resumo das coisas. Mas quando a gente realmente se abre para aprofundar, coisa que eu não tinha feito há 10 anos atrás, eu corria de uma forma muito mais livre, né, muito mais leve. O meu objetivo não era aquilo e agora com 40 e poucos o objetivo passou a ser, eu queria realmente chegar, por exemplo, nos 10K, que eu cheguei em 9 meses. Conhecer e aprender a respeito foi um negócio muito legal. E isso também me fez começar a ter um olhar, lógico, né, eu sou médica, eu não deixo de ser médica só porque eu tô correndo, e querer estudar mais sobre a questão dos micronutrientes, porque foi algo que me impactou muito, dessa questão da endocrinologia do esporte, então eu tenho estudado bastante sobre isso, ou seja, um mundo de conhecimento novo se abriu para mim. E eu tenho certeza que para cada coisa que eu fizer, ou que eu resolver me expor daqui para frente, vai acontecer a mesma coisa. Então isso traz uma certa humildade pra gente, de saber que a gente nunca vai conseguir saber tudo, né? Uma das coisas que eu aprendi também nesse mundo novo de conhecimentos é a tecnologia. Eu tô abrindo aqui a minha cola, gente, porque tem o que eu aprendi com a corrida. Tem uma lista de coisas que eu não quero deixar de falar pra vocês, né? Uma das coisas, estudando sobre tênis, sobre passada, sobre pisada, quando eu me machuquei, e quem me acompanha aqui no YouTube deve ter visto esse vídeo, foi no final do ano passado, eu procurei fisioterapeutas e tudo mais, e a Mari, inclusive, me sugeriu que eu começasse a fazer exercícios para os pés. E eu vou fazer um vídeo específico falando do pé, do fortalecimento do pé, porque isso foi algo que eu também comecei a estudar profundamente e impactou muito a minha vida, tá? Uma das outras coisas que me trouxe, né, esse olhar de iniciante, esse começar algo novo, algo que eu era muito ruim, também traz aquela humildade de aprender a ser iniciante de novo em alguma coisa. Então, tudo que eu fazia na minha vida antes de recomeçar a correr era algo que eu já fazia há muito tempo. Então, eu faço musculação há muito tempo, eu sou médica há muito tempo, eu sou professora há muito tempo, eu tô aqui no YouTube há muito tempo. Então, você já meio que sabe aquilo. E quando você se propõe a fazer algo novo e você é iniciante e você tem que lidar com falhas, imperfeições, pessoas te dando feedback, isso também é uma grande oportunidade, de você abrir aquele olhar curioso para o mundo e aprender. E 2, controlar também o ego, né? Porque a gente desenvolve a humildade nesse processo, né? E eu acho que o olhar da curiosidade, se a gente mantém ele na nossa vida, ele é muito incrível, porque ele nos permite enxergar coisas que muitas vezes quem tá muito ocupado não enxerga, ou quem tá muito preso na sua própria visão não enxerga. Isso é muito legal. Uma outra coisa, né? Então, a questão da psicologia do esporte, né? E o lidar com performance, falhas, comparações, e isso é algo que o meu treinador, porque assim, a assessoria é um grupo e eu tenho um dos assessores que cuida da minha planilha. Isso é algo que é o Thiago, a gente conversa muito sobre isso, que é a nossa relação com os nossos resultados, né? E eu vejo isso acontecer com muitos atletas ao meu lado. A psicologia do esporte, e aqui eu tô falando da corrida, mas eu acho que isso vale um pouco para tudo, não só para o esporte, né? A forma como a gente lida com o nosso sucesso e a forma que a gente lida com as nossas falhas. E muitas vezes eu vejo até o sucesso não sendo celebrado, não sendo quase que nossa, é o mínimo que eu tinha que fazer, e as falhas sendo um negócio muito grande, enfim, ganhando proporções que não tem que ganhar.
E aí, essa questão da psicologia do esporte também é algo que tem me interessado bastante, principalmente de atletas amadores. Então, esse meio da corrida, da bike, do triatlon, é um meio onde as pessoas se cobram muito, onde pessoas comuns que têm emprego, que têm família, que têm filho, que têm casa para cuidar, que não virem para o esporte, se cobram no esporte uma performance, um resultado igual a quem é profissional na área, e não é para ser, não pode ser. Isso também me fez refletir sobre o meu papel ali, né? O papel do esporte na minha vida. Algo que a minha personal Lígia também sempre falou. A gente não tem que ser bom em tudo. Um hobby, ele não tem que entrar na nossa vida para ser mais um item na lista de tarefas, mais uma carga, mais um fator de frustração. Ele tem que entrar para trazer leveza e alegria. E depois que eu me lesionei, e na sequência eu já estava provavelmente em quadro de burnout, eu venho falando sobre burnout nos últimos vídeos, e ter parado de correr intensificou esse quadro, porque mal ou bem a corrida, né, me aliviava um pouco a cabeça. E quando eu tentei voltar, eu já estava num quadro de fadiga muito intensa, eu tive muita dificuldade para voltar, e eu refleti muito sobre isso. Então eu consegui chegar em 10K em 9 meses. No começo foi muito rápido, mas aí veio um monte de coisa e eu não tô conseguindo nem passar dos 5 agora. Então eu voltei a correr em dezembro, agora tem 3 meses e eu tô com dificuldade de passar dos 5 de novo. Mas agora eu decidi que eu tava com meta de correr meia maratona esse ano. Eu ainda acho que se der, ok, mas eu não vou fazer grandes esforços para isso, porque a corrida na minha vida não tem que ser mais uma carga. Ela, pelo contrário, tem que ser aquilo que vai tirar a carga. E eu acho que isso faz parte, né, de uma psicologia do esporte. E isso faz parte também de entender que a gente não tem que ser número 1 em tudo, que a gente não tem que ter alta performance em tudo. Tem coisas que tem que estar na nossa vida só pelo prazer de estar. E no meu caso, a corrida é isso, né? Então, você ter o privilégio de ter na sua vida uma atividade, seja um esporte, ou seja, sei lá, o canto, tocar um instrumento, desenhar, fazer poesia, enfim, qualquer coisa que te dê prazer. Não necessariamente você precisa ganhar dinheiro com aquilo, não, né? Se você não ganha dinheiro com aquilo, você também tem que ser o melhor de tudo naquilo. A Lígia sempre fala isso e eu tenho levado isso pro meu coração. E eu quis compartilhar isso com vocês também. Então, de vez em quando vocês veem aí nas minhas redes sociais o postzinho da foto da corrida, a medalhinha e tudo mais, mas tem que ser, isso vai continuar acontecendo, mas com muito mais leveza e com muito mais alegria, e talvez eu demore um pouco mais para virar o Drauzio Varela e correr 6 maratonas. Um dia chego lá, mas agora eu já sem todo esse peso. Ou não, né? Ou então eu fico só correndo meus 5K, sendo feliz. Pode ser também, estou aberta, e me colocar aberta, quer dizer, entrar em burnout, ter saído do burnout e ter, enfim, visto outras pessoas passando por isso, tem me ajudado a me colocar nesse lugar, assim, mais generosa comigo mesma, e de entender que corrida pra mim é lazer. Eu não tenho que ser número 1. Uma outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, que foi algo que eu aprendi que foi muito legal, uma das primeiras provas que eu participei fora de Campinas, que foi em São Paulo, e assim, Campinas as provas são menores, São Paulo são gigantescas as provas, e a primeira prova que eu participei em São Paulo foi a Speed Run, e foi muito legal porque eu até me assustei com o tamanho do evento, assim, foi bem legal. A gente correu na Marginal Pinheiros, foi em julho do ano passado. E quando eu cheguei lá para pegar o kit da corrida, né, eu cheguei um dia antes, fui no shopping pegar o kit da corrida, e eu tava olhando as pessoas na fila. A fila tava gigantesca dentro do shopping, era um horário assim meio que de rush. E eu comecei a olhar para as pessoas que estavam na fila e eu entendi que não existe biotipo de corredor. Então, da mesma forma que eu, quarentona, vegana, pós-lesionada, médica cheia de trabalho e com a agenda lotada, eu tava ali. Eu tava ali pela alegria de estar ali, eu tava ali tentando ser melhor do que o meu eu de ontem. Tinha gente de tudo quanto é idade, de tudo quanto é tamanho, de tudo quanto é classe social. Quer dizer, tudo não, né? Mas enfim, de diferentes classes sociais, porque você via ali pelos tênis, pelas roupas. É muito legal ver que qualquer um pode correr. E essa questão do tênis, inclusive, é algo que não necessariamente você tem que ter o tênis mais top, você tem que ter um preparo físico legal, você tem que ter uma orientação que não necessariamente precisa ser a mais cara, né? Mas uma orientação profissional mínima para você não se machucar. Mas corrida não tem que ser burocrática e não tem essa coisa de que
eu já tenho tantos anos, agora já era e tal. Não existe biotipo de corredor. A diversidade que eu vi naquela fila me deixou muito contente. E eu até fiz um story na época mostrando assim a foto da galera na fila, quanto que a galera era diversa. E isso me deixou super feliz, sabe? E pra finalizar esse vídeo, então o que eu queria dizer pra vocês é isso, né? Quer dizer, o nosso corpo, ele nos surpreende. A gente muitas vezes se coloca limites que são da nossa cabeça, que na verdade não são do nosso corpo. Começar a correr foi uma grande oportunidade de autoconhecimento físico para mim. Foi uma grande oportunidade de me reconectar com o meu corpo, de passar a ouvir ele melhor e com mais frequência e com mais profundidade. Foi uma oportunidade de aprender coisas novas, de me jogar num mundo novo que eu não conhecia, de ser iniciante outra vez, de fazer novos amigos, de aprender, né, bastante coisa diferente, de me colocar à prova, de testar o meu limite, de entender o papel daquilo na minha vida. Enfim, olha que oportunidade maravilhosa. Você também pode se permitir uma oportunidade nova. Não necessariamente precisa ser a corrida, pode ser qualquer outra coisa. Pode ser, de repente, você finalmente entrar naquele curso de inglês que você morre de vergonha de falar errado, ou de tocar um instrumento, ou de, enfim, não sei. Me conta aí nos comentários qual é o seu sonho que você tem medo de começar porque a sua mente diz que você não vai ser capaz. Escreve aí pra mim que eu vou adorar ouvir vocês. E é isso, meus amores. Eu espero que esse meu relato das coisas que eu aprendi, desses insights que eu tive também, você possa usar de alguma maneira para sua vida e para aquilo que você está vivendo no momento. Eu desejo do fundo do meu coração que você possa se abrir a novas experiências e que isso possa contribuir para o seu crescimento como pessoa e também para a sua reconexão com você mesma, seja uma reconexão física, seja uma reconexão emocional, espiritual, enfim, aquilo que fizer sentido para você nesse momento. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. No próximo eu vou falar sobre o pé e sobre os tênis. Não deixe de assistir. Se você gostou, não esquece de dar aquele joinha pra mim, me acompanhar aqui nas redes e a gente se vê nos próximos vídeos. Eu realmente espero que vocês tenham gostado do meu relato. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.